Eu posso saber o que disse, mas eu não consigo saber naquele momento o que a outra pessoa ouviu. A boca fala do que está cheio o coração. A partir do contexto de Mateus capítulo 12, que é onde aparecem essas palavras de Jesus, Jesus ele não está simplesmente ensinando uma regra de etiqueta sobre falar bem, falar mal. Na verdade, Jesus está revelando algo muito mais profundo. A palavra dita é sintoma do coração. O termo grego é periseuma, abundância, aquilo que transborda, ou seja, o coração ele não consegue permanecer completamente escondido. Aquilo que está no interior, cedo ou tarde, vai se revelar e vai se revelar pela boca. A boca fala do que está cheio o coração. Algumas palavras, elas não são apenas palavras, elas revelam ressentimentos, raiva, inveja, frustração, medo, desprezo, orgulho e assim por diante. E nós precisamos fazer uma distinção muito importante. Uma palavra agressiva, ela revela muito mais sobre quem a está pronunciando do que determinando quem é a pessoa que está ouvindo aquela palavra. Uma agressão verbal ela possui pelo menos duas dimensões. A primeira dimensão, existe aquilo que foi dito, ou seja, a pessoa sabe o que disse, a pessoa sabe a intenção pela qual disse e o contexto que a levou a falar daquela maneira. Mas depois que a palavra foi dita, entra-se no mundo da outra pessoa, daquela que ouviu. E esse é o mundo que nós não conseguimos controlar, porque eu posso saber o que disse, mas eu não consigo saber completamente, definitivamente o que a outra pessoa ouviu. E Jacques Lacan, ele destaca que existe uma diferença entre a intenção do sujeito que fala e a experiência daquele que escuta. Observe que nós temos dois mundos, o mundo do que fala e o mundo do que ouve. Quem fala, talvez, muitas vezes pode dizer, você nunca faz nada direito, querendo talvez expressar uma frustração específica, mas a outra pessoa ela pode ouvir, eu sou um fracasso. Talvez em determinada situação a pessoa diga, você é muito egoísta, mas quem ouve, eu não sou digno de ser amado. Muitos dizem, olha, você só atrapalha. Aí a pessoa, sabe, ela pensa assim, de fato, eu não sou amado, não sou querido por ninguém. E são frases que a pessoa pode carregar dentro de si por 10, 20, 30 anos. Por isso as palavras elas podem ser muito mais perigosas do que nós imaginamos. A palavra ela não termina só quando ela sai da boca de alguém. A palavra é uma agressão que deixa uma marca invisível. E se a agressão verbal deixa uma marca ou, sabe, uma ferida invisível, nós não conseguimos perceber o quanto uma palavra pode ferir a outra pessoa. Talvez alguém diga, mas eu só falei a verdade. Mas existe uma pergunta cristã que precisa vir antes desta questão. O que a minha verdade está fazendo com o outro? Dizer a verdade não me dá licença para destruir outra pessoa. Por isso o apóstolo Paulo escreveu, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação. Observe o critério do apóstolo Paulo. O critério não é apenas é verdade. O critério é isso edifica. A verdade cristã não é uma arma cristã, não é uma arma para ferir a outra pessoa, não. A verdade não pode ser agora uma arma apontada para o outro a ponto de feri-lo. E aqui aparece uma grande dificuldade. Nós não controlamos aquilo que o outro ouviu. Existe uma frase muito importante para os relacionamentos. Eu sou responsável pelo que digo, mas eu não tenho controle absoluto sobre aquilo que o outro está escutando. Isso não significa que o outro possa interpretar tudo da melhor maneira. Esse é um conselho do 8º mandamento, interpretar tudo da melhor maneira. Só que há feridas em quem está ouvindo aquela palavra. Significa que a comunicação humana ela é muito mais complexa do que nós imaginamos, porque tem uma história pessoal, tem feridas, tem experiências anteriores, tem medos, tem expectativas, tem palavras antigas que estão ali ecoando naquela pessoa. Por isso, uma frase aparentemente pequena, ela pode tocar uma ferida enorme.
E se uma palavra é capaz de tocar uma ferida e causar dor na outra pessoa, eu preciso ter muito cuidado. Claro que tem pessoas que dizem assim, mas você está exagerando, só que o outro, quando você diz essa frase, você está exagerando, o outro ele pensa, não vou nem mais falar nada, porque os meus sentimentos pouco importam. Alguém diga, você precisa melhorar, e o outro escuta, eu já sei, eu não sou bom o suficiente. Alguém talvez diz, eu não quero conversar agora nesse momento, mas a outra pessoa ela ouve, eu não quero você, eu não quero conversar com você, eu não amo você. Observe, a frase é pequena, mas a ferida por trás dessa frase ouvida, ela é enorme. O ponto, quando Jesus fala que a boca fala do que está cheio o coração, não começa pelo ouvido, começa pelo coração. Não é pela boca, começa pelo coração. É interessante que Jesus ele não diz tenham cuidado apenas com aquilo que os outros ouvirão. Não, ele não diz isso. Jesus ele vai mais fundo. Olha, a boca está falando do que está cheio o coração. Jesus ele não quer apenas melhorar o seu vocabulário, ele quer tratar o seu coração. Porque podemos aprender a controlar palavras, mas nós precisamos que o coração seja transformado. A gente pode sim deixar de xingar alguém, mas continuar odiando uma pessoa. Podemos falar educadamente, mas continuar desprezando. Podemos sorrir por fora enquanto nós destruímos alguém por dentro. Por isso o problema não é da boca, o problema é do coração. A palavra de Deus, ela não apenas pergunta para mim e para você, você falou coisas ruins. Não, ela pergunta, vem cá, o que existe dentro de você que está transbordando pela sua boca? O que tem dentro de você que você está transbordando pela boca? Talvez exista ressentimento, orgulho, desejo de vingança, necessidade de vencer as discussões, humilhar alguém para se sentir superior. E sabe, a gente descobre, não, o meu problema não é a minha boca, o meu problema é o meu coração. E é exatamente aqui que o evangelho ele se torna extraordinariamente necessário. Porque Jesus ele não veio simplesmente para ensinar pessoas educadas a falar melhor. Ele veio para salvar os pecadores, ele veio para tratar o coração. O coração que transborda palavras destrutivas precisa de algo muito maior do que técnicas de comunicação, ele precisa de Cristo. O mesmo Jesus que disse, a boca fala do que está cheio o coração, é aquele que foi para a cruz, justamente porque o nosso coração está cheio de coisas que jamais deveriam estar ali. Jesus foi na cruz por causa do meu coração pecaminoso. Jesus não espera que primeiro eu limpe o meu coração para então me receber. Ele me recebe, ele me acolhe para transformar o meu coração. Queridos, existe uma imagem muito bonita narrada em Lucas. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. A pergunta não é que palavras estão saindo da minha boca, mas que tesouro está armazenado dentro do meu coração? E como eu, tendo ouvido algo ruim de alguém, como eu agora, posso lidar com essas palavras agressivas? Perdoar não significa fingir que não doeu. Ser cristão não significa que eu posso permitir que alguém me humilhe indefinidamente. Amar o próximo não significa aceitar violência verbal como se isso fosse normal, porque não é. É possível perdoar e estabelecer limites? É possível amar e dizer, olha, eu não aceito que você fale comigo desta maneira. É possível também dizer, olha, quando você estiver disposto a conversar sem me atacar, nós iremos conversar. Isso não é falta de amor. Pode ser justamente uma forma de preservar a dignidade que Deus concedeu ao outro, a mim e a todos nós. E o que fazemos com aquilo que nós ouvimos? Talvez essa seja a parte mais difícil. Porque nós não escolhemos as palavras que chegam até nós. Eu não escolho as palavras que o outro está dizendo.
Alguém talvez tenha colocado dentro de mim alguma frase que é uma ferida aberta, que é uma ferida que está ali, que se alguém cutucar vai trazer ainda mais dor e mais sofrimento. Nós precisamos aprender algo espiritualmente importante. Nem tudo aquilo que alguém diz sobre você corresponde àquilo que Deus diz sobre você. E essa distinção pode salvar uma pessoa. Alguém pode dizer, você não presta, mas Deus diz, você é meu e eu paguei um preço alto na cruz. Alguém pode dizer, você é um fracasso, mas o Evangelho diz, em Cristo tem perdão. Alguém pode dizer, você não tem valor, mas olhe para a cruz de Cristo. Veja o tamanho do valor que você tem para Deus. A voz humana pode ferir e fere, mas a palavra de Deus, ela reconstrói. E recordar que eu posso saber o que disse, mas eu nunca vou saber o que o outro ouviu. Isso aqui me conduz a uma humildade muito importante. Eu não sou o Senhor absoluto do significado das minhas palavras. Por isso, uma das perguntas cristãs que nós precisamos aprender a fazer é: o que você ouviu quando eu disse isso? Essa pergunta pode salvar relacionamentos. Num diálogo franco, nós descobrimos que aquilo que a gente pretendia comunicar chegou para o outro de uma outra maneira completamente diferente. Antes de você falar, pergunte, é verdadeiro? Depois, é necessário? Depois, é capaz de edificar? E finalmente, se eu estivesse do outro lado, como eu iria ouvir isso? Existem palavras que são verdadeiras, mas são ditas no momento errado, com um tom errado, com um coração errado. Uma verdade sem amor, ela pode se transformar em violência. E o apóstolo Paulo resume isso de maneira extraordinária ao escrever, seguindo a verdade em amor. Não apenas verdade, mas verdade em amor. Imagine uma xícara cheia. Se alguém esbarrar nela, o que vai cair da xícara? Possivelmente café, porque possivelmente é café que terá dentro dela. Olha, Jesus diz isso sobre nós. Quando nós somos pressionados, contrariados, humilhados, provocados, feridos, aquilo que está dentro começa a transbordar. Não é a pressão que cria o conteúdo, a pressão revela o conteúdo. Por isso, talvez devêssemos agradecer pelas situações que nos mostram que aquilo que precisa ser tratado em nós, a raiva, o orgulho, o desprezo. Porque vejam só, quando a raiva transborda, ela revela algo. Quando o desprezo transborda, revela algo. Quando a agressividade transborda, revela algo. Quando a amargura transborda, revela algo. E é isso que nós precisamos levar a Cristo. Não para esconder, não para justificar, mas para confessar: Senhor, este é o meu coração. Eu não consigo transformá-lo sozinho. E no Evangelho eu vou ouvir de Jesus: eu sei. É por isso que eu vim. E é por isso que eu digo para você: venha até mim e deixe comigo. Aquele que morreu para nós, ele também coloca uma nova palavra em nossa boca. Palavras de perdão, reconciliação, consolo, verdade em amor e palavras de vida. Se a boca fala do que está cheio o coração, estando o coração cheio de Cristo, ele vai transbordar Cristo. Perdoe-me, eu errei, eu amo você, vamos conversar, vamos dialogar francamente, eu não queria ferir você e Cristo perdoa você. Eu posso dizer o que falei, mas muitas vezes eu nem percebo o que o outro ouviu. A boca fala do que está cheio o coração. Que o nosso coração esteja cheio de Cristo, perdoado em Cristo, para poder ter um novo vocabulário, o vocabulário do amor de Deus em Cristo por nós. Deus te abençoe, inscreva-se nesse canal, obrigado pela sua audiência. Deixa aí o que você entendeu desta mensagem. Olha, um forte abraço para você, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.